Bem, pessoal, agora vamos iniciar nossos estudos sobre função quadrática. Já falamos sobre função afim, que é a função do primeiro grau. Agora falaremos um pouquinho da nossa função quadrática, que também é conhecida como função do segundo grau. Função quadrática. Definição. A função f de reais para reais, porque é o conjunto que trabalhamos, dada por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c reais, ou seja, são números que pertencem ao conjunto dos reais, e a diferente de zero, coeficiente a tem que ser diferente de zero, denomina-se função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Então, A, B e C, números reais. No lugar do A, temos que ter um coeficiente diferente de zero. Lembrando que no lugar de f de x, também poderíamos ter feito uso de y. São exemplos de função do segundo grau. Então, temos aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado, menos 4x, menos 3. Coeficiente A é 1. Coeficiente B, menos 4, coeficiente C, menos 3. Então, nessa função, nós temos todos os coeficientes. Tivemos coeficiente A, B e C. f de x igual a menos 4x ao quadrado mais 2x. Observe que nessa função, nós temos o coeficiente A, que é menos 4, tem o coeficiente B, que é igual a 2, e não tem o coeficiente C. Uma vez que faltou o coeficiente C, vou dizer que o C foi igual a 0. f de x igual a x ao quadrado menos 9. Outra função, qual falta coeficiente. Temos o coeficiente A, que é 1, não temos o coeficiente B, que é aquele que vem acompanhado do x. Então, faltou o coeficiente B, se faltou o coeficiente B, vou dizer que o B é igual a 0. Tem o coeficiente C é igual a menos 9. f de x igual a 6x ao quadrado. É uma função onde só apareceu para a gente o coeficiente A. Coeficiente A igual a 6. Não temos o coeficiente B, vamos chamá-lo de 0, e não temos o coeficiente C, que também será o 0. Então, aqui nós temos função do segundo grau, que tem todos os coeficientes, ou seja, está completa, e temos outras 3 funções do segundo grau incompletas, que está faltando, assim, algum dos coeficientes, essa é a palavra, falta alguém. Zeros de uma função quadrática. Denomina-se zero ou raízes de uma função quadrática os valores de x que anulam a função, ou seja, que torna f de x igual a zero. Então, todas as vezes que pedir para a gente calcular os zeros da função quadrática, nós vamos pegar o nosso f de x, ou seja, o nosso y, e vamos igualar a zero. Que para obter os zeros da função, eu preciso descobrir os valores que estão anulando a nossa função. Só que temos 3 situações para isso. Nós temos o caso do delta, aqueles casos que já estudamos anteriormente. Quando temos delta maior que zero, a função tem 2 raízes reais e distintas, ou seja, diferentes. Então, todas as vezes que delta for maior que zero, teremos 2 raízes reais e diferentes. Se o delta for igual a zero, é a mesma situação já vista anteriormente. Se delta é igual a zero, a função apresenta 2 raízes reais e elas serão, no caso, iguais. E se delta for menor que zero, ou seja, um número negativo, a função não tem raiz real. Então, são as 3 situações que também estudamos lá nas equações do segundo grau, sobre o delta. Então, permanece a mesma coisa. Raízes ou zeros da função do segundo grau. Então, como eu vinha falando, denominam-se raízes da função do segundo grau os valores de x para os quais ela se anula. Então, são aqueles valores que irão anular a nossa função. Como determinar a raiz ou zero da função do segundo grau? Fazemos o quê? Simplesmente aplicaremos a fórmula de resolução da equação do segundo grau, que é x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de
delta, que é o b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, sobre 2 vezes a. Então, é a fórmula resolutiva de Bhaskara, que já estamos habituados a trabalhar. E por que vamos utilizar a fórmula resolutiva de Bhaskara? Porque falou que nós vamos pegar o nosso f de x e vamos igualar a zero. Sendo assim, vai se formar uma equação do segundo grau. Exemplo. Vamos encontrar, se existir, os zeros da função f de x igual a x ao quadrado menos 4x menos 5. Observe que eu tenho aqui, ó, uma função do segundo grau. Nessa função eu tenho os coeficientes a é 1, b é menos 4 e o c é menos 5. Função do segundo grau. Como foi pedido para a gente encontrar os zeros da função, esse f de x eu tenho que fazê-lo como sendo zero. Ou seja, o meu f de x, que é a mesma coisa que o nosso y, vai ser igual a zero. Se eu substituir o zero no lugar do f de x, vamos ter uma equação do segundo grau. Transformou-se em uma equação do segundo grau. E aí vamos resolver a equação do segundo grau da maneira qual conhecemos. Se você quiser, você pode fazer separadamente, como foi feito aqui, ó. Delta, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Delta igual, quem é o b? Menos 4, então menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é o menos 5. Menos 4 ao quadrado dá 16. Menos vezes menos, mais 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Então, ficamos com 16 mais 20, que é igual a 36. Observe que, se o delta deu 36, é um número maior que zero. Se é um número maior que zero, essa nossa função tem 2 zeros reais, ou seja, vamos ter 2 zeros reais, porque vem de duas raízes reais e diferentes. Então, teremos 2 zeros reais e diferentes. Fórmula resolutiva de Bhaskara. X igual menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Temos tudo que precisamos. Quem é o nosso b? Menos 4. Menos vezes menos, sabemos que vai virar positivo. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 36, sobre 2 vezes o a, que é 1. Está aqui. E aí vamos. Raiz quadrada de 36 vai ser 6. Então, fiquei com x igual 4, mais ou menos 6. Tudo isso sobre 2. Precisamos separar esse mais ou menos. 4 mais 6, 10, dividido por 2, 5. 4 menos 6, vamos obter menos 2. E menos 2 dividido por 2, vamos obter menos 1. Encontramos os zeros. Teremos como zeros 5 e menos 1. Logo, os zeros da função são menos 1 e 5. Agora, temos aqui uma questão do Enem 2016. Vamos prestar atenção. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade dedetizou todos os bairros, de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número F de infectados é dado pela função F de t igual a menos 2t ao quadrado mais 120t, em que t é expresso em dia, e t igual a zero é o dia anterior à primeira infecção, e que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda dedetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas, e uma segunda dedetização precisou acontecer. A segunda dedetização começou no... Aí temos as opções de resposta. Então, nós temos aqui T, que está falando que é expressa em dia, tá? E T igual a zero é o dia anterior à primeira infecção, né? Onde houve a infestação dessa doença, dessa epidemia. E temos a função dada por menos 2t ao quadrado mais 120t. E temos ali a opção de resposta. Observe que ele quer a segunda dedetização começou no. Nós sabemos que aonde começou a primeira, né? E vamos ver quando começou a segunda, porque
a expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia, somente. A dedetização será feita quando a função f de t foi igual a quanto? 1.600. Então, substituindo esse valor na função, encontraremos o valor de t. Teremos 1.600, que vai ser no lugar de f de t, que é lá da expressão anterior. Então, no lugar do f de t, que é o nosso y, vai ser 1.600, igual a menos 2 vezes t ao quadrado, mais 120 vezes t. Menos 2t ao quadrado mais 120t, eu posso pegar e jogar para o primeiro membro. Então, passarão com sinais trocados. Ficaremos com 2t ao quadrado menos 120t mais o 1.600 que já está no primeiro membro. E tudo isso nós vamos igualar a zero, porque já passamos toda a função para o primeiro membro. Podemos dividir toda a equação por 2 para simplificar as contas. Assim, a equação ficará t ao quadrado, porque estamos dividindo toda expressão dada, toda equação por 2. Ficaremos com t ao quadrado menos 60t mais 800 igual a zero. Para encontrar as raízes da equação, usaremos a fórmula de Bhaskara. Você pode fazer o passo a passo ou você pode fazer tudo dentro da fórmula. Aqui fizemos passo a passo. Delta igual b ao quadrado, que vai ser o menos 60 ao quadrado, tá, gente? Aqui deveria ter um parêntese, não sei onde ele foi parar. Seria o menos 60 ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes c. Tudo bem que quando eu elevar esse menos 60 ao quadrado, ele vai ficar positivo do mesmo jeito. Mas aqui deveria ter um parênteses e o menos 60. Ficaria menos 60 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o a, vezes o c, que é o 800. D igual 60 ao quadrado, né? Menos 60 ao quadrado, no caso, vai dar 3.600, porque o expoente é par, a resposta vai ficar positiva. 3.600 menos 4 vezes 1 vezes 800, que vai dar 3.200. Então, 3.600 menos 3.200, vamos obter 400. E aí, vamos para as raízes, T1 e T2. Observe que foi dito lá que ele quer a segunda dedetização. Já tinha acontecido uma e queria saber a segunda. Quando ela aconteceria? Após quantos dias seria essa segunda dedetização? T1 e T2 serão as raízes. T1 foi pego menos B, então, ó, menos B, e ele é negativo, menos 60. Então, menos vezes menos, poderia já ter escrito mais. Menos a raiz quadrada de 400, porque é aquela separação que nós fazemos o mais ou menos, tá? Então, ó, menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. Aqui já foi feita a substituição. Menos 60, menos raiz quadrada de 400 sobre 2. Ficou mais 60, menos raiz quadrada de 400 é 20 sobre 2. 60 menos 20, 40. 40 dividido por 2, 20. Então, 20 dias, porque o tempo lá está em dias. T2, vamos à segunda raiz. Eu vou ter menos 60, porque é o nosso B, mais raiz quadrada de 400 sobre 2. Menos vezes menos, mais. Então, ficamos com 60. Raiz quadrada de 400 vai ser 20. Então, ficou 60 mais 20, 80. 80 dividido por 2, 40 dias. Como ele quer, quando acontecerá a segunda dedetização, logo após ter sido feita lá a primeira, a segunda vai ser daqui a quantos dias? A pergunta era essa. Nós temos as opções 20 dias e 40 dias. Então, a segunda dedetização deverá ocorrer após 20 dias que foi feita a primeira. Então, portanto, a segunda dedetização ocorrerá no 20º dia, que é quando chegará a 1.600 infectados após a primeira dedetização. Alternativa, letra B, que vai ser no 20º dia. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre conceito de função quadrática, para vocês começarem a se sentirem assim apresentados à função polinomial do segundo grau. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.